Seu comentário ao ponto 36 da Familiares Consórcio, ponto que começa o assunto acerca da educação e fala do direito/dever dos pais de educar. Os pais têm o direito e o dever de educar. Direito porque a educação ela é um direito primário, essencial, né, do original dos pais, que nasce justamente do fato deles serem os transmissores da vida. E esse dever, ele está ligado, claro, à vocação primordial dos cônjuges na participação da obra criadora de Deus, e ele é um dever que obriga gravemente, né? Isso é uma coisa importante que a gente tem que pensar, né? Os pais, eles têm um dever grave com relação à educação dos filhos. Inclusive, isso era uma coisa que devia passar sempre pelo exame de consciência dos pais, né? Às vezes, os pais, as pessoas vão se confessar e existem pecados com relação à educação dos filhos, né? Seja de negligência, seja de ensinar coisa errada mesmo, né? Sobretudo quando a pessoa vai fazer aquela confissão de muitos anos, né? Ou então quando a pessoa ela não só foi se tocar depois acerca da importância disso, né? Existe um dever grave, uma coisa assim, de importância muito séria, sobretudo naquilo que é mais importante, né? O que é mais importante, né? Evidente que a escolaridade, ou seja, o grau de conhecimento acerca de conteúdo, né? Escolar não no sentido necessariamente de ir para a escola, mas no sentido de aprender matemática, português, etc. Evidente que isso é muito importante, só que muito mais importante é aquilo que nós precisamos ensinar para os filhos com relação a Deus, né? A obrigação que os pais têm na educação cristã, né? E isso tem que ser levado em conta. Então, os pais que negligenciam isso, os pais que negligenciam, por exemplo, a participação da missa da parte das crianças, porque as crianças não vão na missa sozinhas, né? Os pais que negligenciam a oração diária da parte das crianças, isso é uma coisa muito séria e pode ser até pecado grave, dependendo da circunstância, né? Então, a família é a primeira escola de virtudes e a família é a educadora original, né? A família educadora original, tanto com relação à escola, como inclusive com relação à igreja, né? É claro que a catequese nas paróquias tem que ser boa, tem que ser, sabe, o melhor que a gente puder fazer, etc. Mas o principal dever de catequizar os filhos não é da catequista, e nem do padre, é do pai e da mãe, né? Então, esse tipo de coisa tem que ser pensado. É evidente que nós sabemos que existem muitas situações, que às vezes as famílias não têm muita instrução, etc. E justamente a escola, a igreja está aí justamente para ajudar nesse ponto. Mas isso não exime os pais de um dever com relação a isso. Então, existem esses dois lados. Existe o direito e o dever, né? Direito em que sentido? No sentido de que ninguém deve alienar ou substituir, né, esse direito dos pais, né? Isso não é delegável totalmente a outros. Não existe nenhuma maneira de você entregar, né, seus filhos para que outras pessoas eduquem sem que você seja culpado disso, né? A não ser que seja uma coisa assim, de fato, impossível, né? Ou seja, eu não posso educar meus filhos porque eu morri, aí tudo bem, né? Eu não posso educar meus filhos porque eu tive uma doença grave que me mantém, sabe, inválido, aí tudo bem, né? Agora, mesmo quando você delega no sentido de, vou colocar meu filho numa escola interna, eu vou ver meu filho uma vez por ano, mesmo assim ainda existe uma educação, um dever barra direito, né, uma obrigação com relação à educação deles, a preocupação, a sustentação e etc. Então, assim, não é que a gente não possa delegar no sentido de pagar pessoas para educar, né, ou para me ajudar na educação, mas eu não posso delegar a responsabilidade de ser o responsável pela educação deles, né? Isso não pode ser usurpável por ninguém, sobretudo pelo Estado. O Estado é quem mais gosta de usurpar o direito dos pais de educar os filhos,
né? E isso vai muito além da discussão acerca de base curricular, de homeschooling. Todas essas discussões que nós estamos já acostumados a ver são, na verdade, consequências já secundárias acerca desses princípios originais que o Papa está colocando aqui. E uma coisa interessante, né, já que esse é um tema bastante, embora um número pequeno, mas é um tema complexo e importante, o último parágrafo, o Papa fala sobre o amor o amor materno e paterno como a característica, o elemento mais radical da educação, né, do dever e do direito dos pais de educar. Eu sei que é importante que nós estudemos, que a gente busque técnicas de pedagogia, que a gente tente aprender como melhor lidar com as crianças nas diversas situações de comportamento, etc, etc. Tudo isso é importante, mas nada é mais importante que o amor. Se você tiver muitos defeitos com relação à sua formação no que tange a como lidar com seus filhos, isso pode ser suprido pelo amor. Agora, você pode ser a pessoa mais instruída acerca dos melhores métodos de qualquer coisa, e se faltar o amor, vai faltar praticamente tudo, né? Então, gente, olha, vocês devem buscar aprender o melhor possível. Aliás, é justamente por isso que vocês estão aqui nesse grupo, né? Para aprender como falar sobre sexualidade, para aprender como educar as crianças, como ser uma mãe e uma esposa melhor. Mas nada disso vai mudar nada se não houver amor. Agora, se houver amor real, amor que transmite espírito de sacrifício, desinteresse, bondade, constância, todos os frutos do amor que o Papa enumera aqui, se houver isso, então, mesmo aqueles defeitos que talvez nem por culpa de vocês sobrou em vocês, ou que talvez até por uma culpa passada tenha ficado, tudo isso vai ser suprido, vai ser corrigido e vai ser superado, né? Então é isso, né? Eu espero que tenha ficado claro e a gente pode continuar a falar do assunto, né? Vai ter mais coisa para falar sobre esse assunto, mas também a gente fica aberto a perguntas. Fiquem com Deus.